Acabou a espera. Finalmente, nossos juízes do STF julgaram o habeas corpus do Lula. A grande pergunta é, o que fazer com o meu dinheiro? Fica aqui no canal que eu vou explicar. Antes de comentar o resultado final desse julgamento, eu quero levantar 5 pontos que vão pender o eleitorado tanto para a direita quanto para a esquerda, se é que esse termo ainda existe. O primeiro deles é a taxa de emprego. Isso vem subindo de maneira sistemática no Brasil, principalmente após a saída da nossa recessão, no final de 2017. Os estados que mais vêm puxando nos 2 últimos trimestres a taxa de emprego é o Norte e o Nordeste, ou seja, é a população mais pobre do país. Isso é um fator que tende a valorizar quem está na posição atual no governo. Ou seja, o segundo ponto é a questão da taxa de inflação, que também passou por um período ruim no mandato Dilma, nos anos de 2015 e 2014. No ano de 2016 ela já caiu e em 2017 a gente teve que explicar por que a inflação ficou abaixo da meta. Isso representa muito o dia a dia das pessoas, o quanto cada uma delas vê no poder de compra do seu dinheiro e quanto as coisas que elas desejam comprar ficam mais caras ou mais baratas. O terceiro ponto é a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, que paralisou a agenda de reformas do governo. Independente se a intervenção vai gerar um resultado ou não, de maneira duvidosa, e principalmente de curto prazo, houve uma vitória da esquerda com a questão da paralisação da reforma da Previdência. O quarto ponto é o assassinato da Marielle Franco. Eu não quero ficar aqui fazendo discussões inúteis, mas o fato é que ninguém pode ser assinado no país. Uma questão a ser levantada, que muita gente já comentou, isso não vem de mim, é como esse fato isolado pode ter o poder de aglutinar toda a esquerda brasileira em torno de um nome só. Então vale a pena prestar atenção nisso. O quinto fator seria o poder das redes sociais. Uma pesquisa recente mostrou o que parecia meio óbvio, que as pessoas tendem a acreditar mais no que seus pares postam nas redes sociais, seja Facebook, Instagram ou qualquer outro tipo de rede. Isso mostra qual vai ser o poder das fake news e das bolhas sociais. Se você não conhece esses termos, eu sugiro que depois do vídeo você dê um Google e ache sobre eles. E aí a gente chega ao resultado de hoje. Lula perdeu o habeas corpus, isso quer dizer que ele tende a ser preso nas próximas semanas, o que não dá para saber ainda, principalmente na justiça brasileira. E o que a gente vai ver? Todas as candidaturas vão ser fragmentadas, tanto da esquerda quanto do centro e da direita. Hoje já são mais de 14 pré-candidatos no Brasil, isso tende a se afunilar muito nos próximos meses, principalmente para a gente entender o quem é quem e quais são as propostas. Fique esperto com as jaquetas que os candidatos vão vestir. Nem todo mundo que se diz liberal é liberal de fato e nem todo mundo que se diz estadista é estadista de fato. Preste atenção nas propostas a fundo. O problema é que quando a gente olha o cenário global, a coisa também não está muito animadora. O Trump já está declarando guerra comercial contra a China e uma guerra fiscal nos Estados Unidos, dizendo que as grandes empresas pagam pouco imposto. E aí, o que fazer? Essa é a pergunta de $1 milhão, Então, me acompanha. Eu acho que finalmente os juros do Brasil parou de cair. A ata do Copom mostra que vai ter mais uma queda e depois a gente quer entender o que vai acontecer. Tem uma frase do famoso presidente do Banco Central americano, que eu vou até deixar para você descobrir quem é, que fala: a inflação não anuncia que está vindo, ela não bate na porta, ela simplesmente aparece. E os juros no Brasil vai subir se não passar nenhuma reforma. O Brasil não está pronto para crescer como essa taxa de juros de 6,25. Então, de repente, pós-fixado pode fazer bastante sentido. Uma outra coisa dentro do mesmo fator é que guerras comerciais e guerras fiscais tendem a aumentar o preço das coisas. Quem você acredita que vai pagar o aumento dos preços nos Estados Unidos? As empresas? Dificilmente, é o próprio consumidor. Isso vai fazer com que os juros lá fora subam. E não subestime os Estados Unidos, continuam sendo a maior economia do mundo. Se os juros da maior economia do mundo sobe, o que vai acontecer com o dólar? Vai subir. O fundo cambial também é muito seu amigo. Um terceiro investimento que eu quero comentar são fundos atrelados a ouro. O ouro ele tem um fator anticrise. E a gente não sabe muito bem até que ponto vai essa política lá fora, vai essa política aqui dentro, mas eu acho que isso aí pode fazer algum tipo de proteção na sua carteira. Lembre, bem pequeno, estou falando algo em torno de 3 a 5% apenas para que você invista em ouro, não mais do que isso, não precisa. Por último, se lá fora estiver em crise e aqui dentro melhorar, como a gente acredita que vai melhorar de fato, independente de quem entrar,
Existe um tipo de produto de investimento que são os fundos imobiliários. A gente já comentou sobre eles aqui no canal em outros vídeos, mas eu quero chamar uma especial atenção sobre fundos de investimento imobiliário que têm uma vacância alta. Isso quer dizer o quê? São prédios comerciais que não estão alugados. Se a economia brasileira melhorar, esses fundos vão ser naturalmente ocupados, né? Esses imóveis vão ser ocupados. Então você pode comprar um fundo que hoje está desvalorizado para daqui a pouco receber um aluguel interessante e ainda ver a sua cota valorizar. Então acredite na economia real. Dentro do próprio universo de fundo imobiliário, eu também já falei sobre os fundos de shopping. Eles se beneficiam com o aumento do consumo no país. Lembra que o shopping tem um fator do aluguel que é o próprio consumo. Então você vai ganhar mais dinheiro se você investir nesses fundos e a economia voltar. Bom, eu citei 4 investimentos para você tentar sair da crise, independente se for externa ou interna. Vale a pena como elemento de proteção de carteira. Vamos só relembrar. Depósito fixado, fundo cambial, fundo atrelado a ouro, em fundos de investimento imobiliário que tem vacância alta ou em shopping. Gostou dessas sugestões? Deixa um comentário, se inscreve no nosso canal que eu mesmo vou responder.